Olá, pessoal. Sou a Fanny Feigenson, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e estou aqui com dois convidados muito especiais, a Luciane Bonassi e o professor Flávio Bastos Leão. E a conversa vai ser sobre humanização e dificuldades relacionadas com essa busca à humanização. Estamos vivendo um momento bem complexo e nós estamos aqui para conversar a respeito. Eu vou falar um pouquinho quem são meus convidados. Então, a Luciane Bonassi, professora, pesquisadora, formadora de professores e autora de livros e outros materiais didáticos. Graduada em Design pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, licenciada em Educação Artística pela Belas Artes de São Paulo, mestre em Estética e História da Arte pela ECA USP, doutora em Educação, pós-doutora em Metodologia de Ensino e Educação Comparada, pós-doutora em Línguas Orientais e pós-doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada na área de literatura infantil e juvenil. Membro do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, também da USP, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Livros Didáticos e autora da melhor tese de doutorado em educação da USP. Muito prazer de recebê-la. E o professor Flávio de Leão Bastos, professor do Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em direitos humanos, genocídio e direitos indígenas. Professor convidado da Universidade Tecnológica de Nuremberg, autor da obra Genocídio Indígena no Brasil. Desenvolvimentismo entre 64 e 85, pela editora Juruá, de 1988. Advogado atuante perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos na Defesa dos Povos Indígenas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Então, esse é o livro que a Luciane escreveu, Onde as Borboletas Não Habitam, e é um livro fantástico. Eu estou com o privilégio de estar com parceria com a Lu, numa exposição que nós vamos fazer no Rio, no Memorial do Holocausto, a partir de 13 de julho, baseado nesse livro. E nós somos curadoras e eu tenho a felicidade e o privilégio de estar junto com esse projeto. Eu vou começar com uma pergunta para a Lu. Como é que surgiu a ideia desse livro, Lu? Muito obrigada, Fanny. É um prazer imenso estar de volta ao Mackenzie depois de tantos anos. Fui aluna aqui de 96 a 2000. Foi um período maravilhoso que eu guardo com muito carinho. Tenho amigos dessa época, são meus amigos até hoje, grandes amigos. E também estou muito feliz pela parceria nossa no Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro, com essa exposição a partir do livro. Mas, bom, eu venho pesquisando sobre esses desenhos já há muitos anos, cerca de 17, 18 anos. Eu conheci os desenhos pela primeira vez quando eu morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eles estavam lá numa exposição na Biblioteca Pública Central. E eu me lembro que eu estava fazendo meu mestrado e tinha uma turma de EJA, tinha trabalhado numa escola pública em São Paulo, e nessa turma de EJA eu tinha uma sobrevivente de Auschwitz. E nós fizemos muitos trabalhos a partir das memórias dela, e foi um período que eu precisei mudar, e eu estava escrevendo a minha dissertação lá, e estava muito envolvida com essas questões de arte e guerra, e eu me lembro de jogar no Google Arte e Guerra. E o primeiro link que veio foi exposição de desenhos de crianças
do campo de concentração nazista de Teresina, na Biblioteca Pública de Belo Horizonte. E foi assim, realmente amor à primeira vista. Comecei a comprar todos os livros que eu encontrei sobre o tema. Não tinha muita coisa, mas comprei todos que eu encontrei. Depois algumas coisas foram publicadas em português, foram traduzidas e publicadas em português, mas poucas coisas. E continuei toda a minha pesquisa, né, o doutorado, os 3 pós-doutorados, ainda estudando os desenhos, né, porque é um campo muito vasto, e também os poemas, porque essas crianças que estiveram nesse determinado campo de concentração, além de terem sido ensinadas por uma professora artista que havia estudado na Bauhaus, elas também produziram poemas belíssimos. Então, eu sempre ficava pensando, nossa, essa história é tão impactante. Eu havia participado de congressos, seminários, encontros em vários lugares para falar desse trabalho e as pessoas todas ficavam impactadas. Nossa, que história incrível! E eu pensava, como que isso pode chegar até as pessoas? Como que isso pode chegar até o público infantil e juvenil? Eu gostaria que as crianças pudessem ter contato com essa história e falar, nossa, elas conseguiram, eu também consigo superar. Elas, por meio da arte, conseguiram superar aquela situação extremamente limite que elas estavam vivendo. Talvez eu também consiga superar os meus desafios, que não são iguais a daquelas crianças de 1940, mas que são outros, mas que também me afligem. Então eu queria levar essa mensagem. E aí veio a ideia de escrever um romance onde eu pudesse adentrar essas personagens infantis, né? Onde elas contassem essa história. Então eu estudei os 5.849 desenhos com muito cuidado, muito carinho. E eu tenho 3 desenhos dessa coleção que eu gosto muito, muito. Eles me impactam muito. E a partir desses 3 desenhos eu criei as 3 personagens. E aí eu comecei a construir o livro todo baseado em fatos reais. Pela boca dessas 3 crianças que realmente existiram. E que são autoras desses desenhos. Muito bom. E, professor Flávio, como te impactou o tema do livro, o contexto? Como te impacta? Obrigado pelo convite, professora Fanny, professora Luciane, uma alegria revê-la. Já estivemos juntos antes, em outros debates. Esse livro, primeiro, ele é de uma importância cuja dimensão as pessoas precisam conhecer melhor. Porque a análise que a professora Luciane faz sobre os desenhos, especialmente esses que a impactaram muito, ela não é apenas não é apenas um processo pedagógico de aprendizado da história, mas é mais do que isso. É um alerta para os dias atuais e é também uma chamada para a compreensão da importância da arte e a sua utilização para o bem ou para o mal, pelos regimes opressivos, sejam ditaduras, regimes totalitários ou mesmo democracias corroídas por dentro, e também como é um instrumento de memória coletiva, de memorialização. Então, em todas as perspectivas que nós pensemos, o trabalho da professora Luciane é de inigualável importância. E só para concluir, também o aspecto humano que ela traz. 15 mil crianças passaram por Theresienstadt, não mais que 100 sobreviveram. Então é preciso entender as dimensões desse trabalho. Perfeito. E você, professor Flávio, você acha que existem semelhanças com o que está acontecendo hoje no mundo? Então, se você comparar 1944 com 2024, e qual é o recado possível para se espalhar ao mundo? Que mensagem seria essa?
A conexão é muito clara. A conexão ela é absolutamente evidente. Aliás, vamos aqui fazer uma homenagem, porque hoje é o dia do nascimento de Anne Frank. Ela faria 95 anos. É verdade. E que também deixou um legado por meio da arte, da literatura. Não é? Então vejam como as crianças, durante o Holocausto, naquela genialidade própria do espírito humano, deixaram tanto ensinamento para gerações atuais. E aqui a conexão. Nos anos 20, nós tínhamos as democracias em derrocada, o ataque aos regimes democráticos, inclusive por meio do que hoje nós chamamos de fake news. Por exemplo, em termos de antissemitismo, se falava muito nos protocolos dos sábios de Sião, uma obra fraudulenta contra o povo judeu, uma fake news. Só que hoje você tem a internet. E nos dias de hoje, a democracia volta a ser atacada. Essa semana, nas eleições do Parlamento Europeu, a extrema-direita teve um avanço enorme, ficou em segundo lugar na própria Alemanha e em primeiro lugar na Áustria e na Hungria. Só para dar um exemplo. Então é muito importante que entendamos que o Holocausto e toda essa dimensão trágica não aconteceu de repente. Ele foi construído paulatinamente e às vezes até imperceptivelmente. Então o ensinamento desta obra da professora Luciane, das crianças de Teresim, da professora Brandeis, Dicker Brandeis, que foi a professora que canalizou esse trabalho das crianças em Teresim e morreu na câmara de gás com elas, o ensinamento é que toda vigilância é pouca. Isso aí. E Lu, com essa exposição que nós estamos fazendo junto, né? Isso tem a ver com o que o professor Flávio fala. Então é importante, você acha, de fazer várias mostras, exposições e debates. Como é que você vê isso para expandir essa consciência crítica em relação ao que o professor Flávio acabou de falar? Primeiramente, professor Flávio, muito bem lembrado, que honra estarmos aqui no aniversário da Anne Frank, Sim. não é? Já estivemos juntos no Memorial da Resistência, foi maravilhoso e é muito bom poder estar ao seu lado de novo e podermos discutir esses assuntos que são tão importantes, e eu concordo plenamente que toda vigilância ainda é pouco. Pensando nas questões do livro, dessa exposição, eu quis ir um pouco na contramão da história, sabe? Que às vezes a história ela apresenta fatos, ela apresenta datas, pessoas que participaram de determinadas datas, determinados fatos, numa determinada data, número de mortos, número de pessoas combatendo. E eu quis, na contramão de tudo isso, ir por uma subjetividade, né? E por um caminho do sensível. Eu acredito na educação do sensível. E eu acredito que a educação é a maior ferramenta, mais eficaz e mais potente que nós temos para combater crimes contra a humanidade e outros tipos de violência, racismos, preconceitos, discriminações. Então, a exposição ela é pensada a curadoria ela foi pensada na ideia de que a professora, né, como bem falou o professor Flávio, a Friedel, ela proporcionou para aquelas crianças naquele momento tão aflitivo, desesperador, de medo, de fome, de doenças, de estar na linha, né, da morte, no corredor da morte, ela proporcionou alguns momentos de descolamento da realidade, né? Então a gente trabalha essa ideia de um descolamento da realidade na exposição. Então conta a história, a exposição ela conta a história dessas crianças que viviam numa Tchecoslováquia livre, maravilhosa, e que aos poucos o país, depois que é invadido pelos nazistas, em março de 1939, se transforma num caos generalizado, principalmente para o povo judeu. E aí vai contando a história de como uma menina, né? A gente trabalha com uma menina chamada Erika Stranska,
que é personagem do livro também e que é tia da pessoa que está fazendo todo o projeto cenográfico. Então é uma honra para a gente poder estar fazendo essa homenagem para a tia dela, que morreu em Auschwitz. Então a Érica Stranska, ela se descola dos painéis e ela caminha por essa exposição, e quando ela entra em Terezin, ela começa então a participar das aulas de desenho, ela participa da ópera Brundibar, ela também participa ali dos momentos de poesia, mas nós não podemos mudar o final da história. Não. Então, infelizmente, ela também está num trem para Auschwitz e morre nas câmaras de gás. O livro, ele não... Mesmo sendo uma obra para crianças, ele não tem e foram felizes para sempre. Né? Inclusive, o título do meu relatório de pós-doc em literatura infantil e juvenil é E Não Foram Felizes para Sempre. Isso é muito interessante. E não foram felizes para sempre. Então, o que eu defendo lá? A ideia de que temas sensíveis e fraturantes precisam ser trabalhados na literatura infanto-juvenil. Porque a nossa vida não é um mar de rosas. As famílias não são perfeitas. Nós vivemos hoje muito preconceito, muito bullying, muita discriminação, inclusive nas escolas, ou até principalmente nas escolas. Então é mostrar caminhos humanistas para resistir ao mal. Isso. Em cima da tua fala, queria perguntar para o professor Flávio, na bibliografia você fala que você trabalha com os movimentos indígenas e tem os outros. Como é que é essa parte? Porque eu acho que deve ter algumas semelhanças, né? Essa questão do bullying, essa questão de exclusão. Como é que você vê isso? Porque você trabalha em várias áreas de grupos que são excluídos. Vulnerabilizados, né, professor? Isso. Olha, eu vejo não só semelhanças, eu vejo conexões. Eu vou apenas citar uma conexão da questão indígena com o Holocausto. Isso. O biógrafo de Adolf Hitler, John Toland, que lançou a sua obra Adolf Hitler em 2 volumes, nos anos 70 no Brasil, pela antiga editora Francisco Alves, ele escreve, e há documentos nesse sentido, que Hitler confidenciava ao seu ciclo mais íntimo como as reservas indígenas das Américas eram inspiração para os campos de concentração nazistas. Porque é importante que aquele que nos ouvem conheçam o contexto de Terezin. Porque eles podem perguntar, mas como alguém pintava quadros num campo de concentração? Terezin foi um campo que foi construído a partir de 1780 pelo imperador da época, e ali funcionava para os nazistas um palco, efetivamente um palco, um teatro para a Cruz Vermelha. Então ensaiavam-se peças, corais, pinturas eram mostradas para mostrar ao mundo que os campos de concentração eram, na realidade, lugares muito bons, não é? Como se o simples fato de separar os judeus da sociedade já não fosse por si só chocante. Então, essas crianças, sobre a orientação da professora Friedel Dicker Brandeis, eu não sei se eu estou pronunciando certo, professor, ele servia, as crianças, quando podiam, produziam as suas obras e as guardavam. A professora escondeu algumas obras que depois a professora Luciana vai poder detalhar melhor, foram salvas. Então, concentrar pessoas num lugar é uma prática que vem da colonização das Américas, da África e da Oceania. E Hitler dizia expressamente isso, não é? E o Raphael Lemkin, um jurista judeu-polonês que criou o termo genocídio, pretendia escrever sobre o genocídio dos povos indígenas das Américas. Então há semelhanças e há também conexões, não é? O preconceito, a discriminação é a mesma contra grupos minoritários ou grupos majoritários vulnerabilizados, como as mulheres. Nossa, muito interessante, porque de repente a gente acha que é só uma questão dos judeus e do antissemitismo, mas existem vários grupos que são vulneráveis e
E que Fala. foram vítimas de genocídios anteriores. Foram. Quando o passado não é tratado, não é discutido, ele deixa de ser passado, né? William Faulkner, escritor americano, já dizia isso, Jean-Paul Sartre, William Shakespeare escreveu, você não adianta tirar o passado ao abismo, ele volta e bate à sua porta. Isso é palavra de William Shakespeare, são palavras de William Shakespeare. Maravilhoso essa tua lembrança, professor, e porque eu acho que daí a importância. Nós estamos vivendo, eu gosto muito do escritor, e ele é professor de história, que é o professor Harari, em Israel, e ele fala, né, como é importante conhecer o contexto. Então, isso que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo com os palestinos, e como é importante a gente estudar com cuidado todo o contexto histórico, né? Sem dúvida. Porque senão vira uma coisa muito gratuita. E eu acho que é muito importante a gente estar estudando com cuidado e pesquisando, né? Só pegando o gancho, você lembrou, professora, o Yuval Noah Harari, ele costuma dizer o seguinte, tudo na humanidade é comunicação. Tudo na humanidade é contação de histórias. É interessante. Você tem que contar a história, né? Que foi o que a Luciane faz no que é mais o livro. Nossa. E se você não contar? E se as novas gerações perderem os testemunhos e os livros, o que eles narram, daqueles que já se foram e vivenciaram a história? Incrível, professor, porque eu sou muito faladeira. Eu gosto muito de falar. E eu vou contando, eu dou aula na arquitetura, né? E, você sabe que eu vou fazer uma exposição, você sabe que eu estou fazendo podcast. E às vezes fala assim, Fanny, você fica falando. Mas a comunicação, ela é fundamental. Pode me falar, porque já me falaram que eu sou metida, que eu não paro de falar. Mas é uma necessidade da gente estar comunicando e tem que ser feita. Porque é aí que você tem a chance da troca, né? Que é essencial. E, por consequência, o efeito curativo. Perfeito. Da sociedade, em geral, e das vítimas em particular. Perfeito. Nossa, muito bom. O professor Flávio chamou a escritora Luciane de professora. Eu peço desculpa que eu não te chamei de professora, Luciane. Imagina. Né? Eu tenho um amigo que é diretor do Santa Casa, e ele é professor, e é diretor. Ele falou assim, professora, eu gosto de chamar de professor, porque tem uma coisa que no Japão é uma honraria. Exato. A gente ser professor. E aqui no Brasil, infelizmente, foi caindo esse papel. Então, quando eu encontro pessoas assim interessantes, então, professora Luciane, eu vou pedir para você ler um trecho que você acha interessante para nosso podcast aqui. Ótimo. Antes, eu só queria complementar aqui o que o professor Flávio falou sobre a influência da colonização, né, no processo de construção ali da solução final e tudo mais. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, mas Hitler, ele não inventou nada, ele bebeu aqui da fonte das Américas. Isso está num outro livro também bastante interessante que chama Espelho do Ocidente, que vai falar exatamente como ele se inspirou no sistema industrial fordista, como ele se inspirou na colonização das Américas, da África, justamente para criar tudo que foi criado lá na Europa, né? Esse sistema tão bem pensado e tão funcional de extermínio. Se a gente for parar para analisar o que ele fez, ele teve muito sucesso, ele conseguiu matar muitas pessoas, né? Sim. O próprio processo de invasão do leste da Europa, onde ele queria implantar sua teoria do Lebensraum, o espaço vital para o povo ariano, era colonizador. Ir para o leste, escravizar os eslavos, porque os eslavos eram destinados à escravização, e o foram. Sim. Tomada de terras, de riquezas e o extermínio
do povo judeu, são Roma e Sinti, que são os ciganos, né? Ciganos. Testemunha de Jeová e assim, população LGBT e assim por diante. Então, você tem um processo de colonização. Perfeito. E hoje muitas obras fazem esse paralelo, que a professora Luciane lembrou agora. Exatamente. Mas eu acho muito importante que na arte, seja na literatura, seja nas artes visuais, hoje em dia as exposições e os livros falam sobre isso. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que não o suficiente, mas está saindo do ralo toda essa tragédia que foi construída, tão bem construída. Infelizmente, os alemães sabiam como eles sempre foram extremamente bem-sucedidos nas suas propostas de trabalho e profundidade, né? E é muito forte. Então, vamos lá. Vamos. Eu escolhi um trecho do capítulo 5, que chama Como uma Fada Madrinha. Então, o que acontece? Esse livro ele surgiu depois de um outro. Eu escrevi primeiro um livro chamado A Fortaleza Sem Muros, que é um conto de fadas, que inclusive tem um rei perverso, né? Isso é uma coisa que existe em alguns contos de fada. Geralmente você tem uma rainha perversa, como na Branca de Neve, por exemplo, né? Mas alguns têm reis perversos. Então, esse conto tem um rei perverso que é acometido por uma doença vinda de terras distantes, né? Então, o conto todo ele faz referência a tudo que aconteceu ali durante esse período da guerra e do nazismo. E num determinado momento, as crianças que são, então, segregadas numa fortaleza que não tem muros, né? E como o professor Flávio bem falou, né? Terezinha era uma fortaleza que foi construída em 1780 pelo imperador austro-húngaro, José II. E o que aconteceu? Foi, então, em 1940, apropriado pelos nazistas e criaram, então, um campo, um gueto de transição, para depois eles irem para o leste europeu, porque lá não tinha câmaras de gás e fornos crematórios, né? Então eles tinham que ser transportados para serem mortos. Só que quando eu estudo os desenhos das crianças, em nenhum deles o campo como construção tem muros. Por isso eu chamei de A Fortaleza Sem Muros. E num determinado momento desse conto, as crianças estão aprisionadas nesse lugar e aparece uma fada madrinha. E as crianças pedem para sair de lá, mas a fada fala, eu não tenho tanto poder. E isso é uma coisa que está na história do conto de fadas, que são fadas que não são tão poderosas. Mas ela deixa um objeto mágico, que é uma coisa típica do conto de fadas também. Deixa lá o objeto mágico, né, o sapatinho de cristal. Ela deixa um giz. E as crianças começam a perceber que com aquele giz elas podem registrar nas paredes da sua prisão tudo o que elas estavam vivenciando e tudo que elas queriam viver e tudo que elas haviam vivido antes de estarem lá. Então a fada, ela faz referência à professora, alguém que estava lá, que ajudou, que não tinha poder para tirar as crianças do campo, porque ela mesma era uma prisioneira, mas que levou o instrumento ali, o objeto mágico, que não é mágico, era só um giz, para as crianças poderem se expressar. E nisso elas revertiam um processo de animalização, elas voltavam a ser humanas. Então, e afinal, a professora Friedel, ela fez esse papel. Exatamente. Porque na mala, ela não carregou, quando ela foi para Theresienstadt, ela não carregou comida, roupas, que a maioria. Ela carregou materiais para fazer arte e livros, livro de Van Gogh, e, tinta e pincéis e lápis. Então, ela sabia do valor que isso tinha para realizar esses trabalhos. Então, eu acho muito bonito e, por favor. Dentro do que você falou. Nossa professora entendia que a arte podia nos ajudar a resistir, se não sobrepujar a toda a miséria a qual fomos submetidos. Ela nos capacitou a criar e a encontrar paz e dignidade em meio ao desespero.
Os desenhos, as pinturas e as colagens são o último testamento de sua influência no mundo e prova de que nós estivemos aqui, em Teresim. Ela viu além de crianças imundas e famintas. Viu nosso desejo de sobreviver. Ensinou-nos mais do que desenhar, pintar, observar o mundo ou expressar nossos sentimentos. Ela nos fez acreditar que não pertencíamos àquele lugar. Friedel nos ensinou a ver com olhos livres. Maravilhoso. A coincidência foi incrível. Mais um trecho. Tá. Nos momentos em que fomos ensinados por Friedel, surgiram imagens, memórias e sonhos. Crianças brincando, mesas com farta comida, nosso lar. Todas essas memórias foram ganhando vida por meio de desenhos, pinturas e colagens, e nos alegrávamos só de observar as imagens mais queridas ganharem vida entre as paredes imundas de nossa prisão. Estávamos presos, mas éramos livres. Lindo, lindo. Fanny, posso até fazer um comentário breve? Por favor. A professora Luciane, ela menciona, aqui no começo da nossa conversa, que ela acredita na educação e na sensibilização. Não basta a educação. Não. Eu vou dar um exemplo. Os líderes dos pelotões de fuzilamento, os Einsatzgruppen, que fuzilavam judeus no leste da Europa, eles obrigatoriamente tinham que ter doutorado. Os líderes, não os soldados. Porque um deles, o Dr. Hascher, era o Einsatzgruppen A, B, C e D, que era o líder do Einsatzgruppen B, se não me falha a memória, e tinha 2 doutorados, em Direito e em Filosofia. Ele era chamado de Dr. Hascher. Ou seja, a educação em si, ela é neutra, como é neutra a arte. Os nazistas faziam exposições da arte degenerada, a arte moderna, e do outro lado da Avenida em Munique, da arte ariana, no que eles chamavam de Haus der Deutschen Kunst, a casa de arte do povo alemão, que hoje, em Munique, é a Haus der Kunst. É uma galeria de arte moderna. É exatamente o inverso. Então, é muito importante que não basta a educação, ela tem que sensibilizar. Então, para as crianças, isso dá mais importância para o trabalho da professora Luciane, porque ela trabalha no público infanto-juvenil. Perfeito. Que é o futuro. Por isso que eu acredito na educação pela arte. Pela arte. Educação pela arte. Isso. Eu acho que nós vamos finalizar essa conversa, eu acho que daria para fazer várias outras com essa frase. Repete. Educar... A educação pela arte. A educação pela arte. Muito obrigada, professor Flávio. Muito obrigada, professora Luciane. Foi uma delícia a nossa conversa. Até a próxima. Obrigada. Tchau.